Bom dia, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Eli, do canal Só na Contramão. Eu queria aproveitar e pedir a atenção de vocês por alguns minutos para a gente continuar falando mais um pouco, tentando ilustrar mais um pouco sobre a oração. Olha, existe uma história que ela fala de um senhor que tinha aproximadamente 140 anos. E esse senhor, devido à idade já avançada, estava muito preocupado com o filho dele em relação ao seu destino sentimental, né, em relação ao seu futuro sentimental. Quem seria a esposa dele? E ele manda chamar um dos seus servos, ou melhor, manda chamar o seu servo principal, porque é o que cuidava de toda a administração da fazenda, uma vez que esse senhor ele era muito agraciado financeiramente. E ele pede ao servo, olha, vá até a minha terra natal, porque eles não moravam mais nessa terra. Eu quero que de lá você traga uma esposa, uma mulher para o meu filho. E o servo ficou um pouco preocupado e disse, olha, eu até posso ir, não teria problema nenhum, mas e se eu não encontrar essa mulher? Ou se de repente até encontrá-la, mas e se ela não quiser vir? Eu poderia levar o seu filho até lá? E uma ordem do Senhor foi o seguinte, não quero que meu filho saia daqui, e eu sei que o Deus que eu sirvo, ele vai fazer com que você encontre, olha a certeza, né? Ele vai fazer com que ela venha, ela aceite vir. Então fizeram lá, selaram o acordo e o servo pegou 10 camelos e pegou os mantimentos ali e foram até essa cidade. Chegando lá, esse servo falou com Deus, e isso é oração. Ele disse para Deus assim, e olha que bonito que ele fala, olha, Deus do meu Senhor, eu, eu vou te pedir algo para que seja uma confirmação de que a mulher com que eu vou levar para o filho do meu Senhor seja realmente a escolhida sua. E ele dá ali, ele descreve como que ele queria que acontecesse. Ele fala para Deus exatamente a forma que ele queria que essa mulher chegasse, o que ela fizesse, para que confirmasse no coração dele que realmente era a escolhida do Senhor, Deus, para o filho do Senhor dele. E nem bem ele termina de falar com Deus, isso que eu acho tremendo, nem bem ele termina de falar, chega essa mulher e faz exatamente aquilo que ele tinha falado com Deus há poucos minutos. E aí ele vai até essa mulher, como se abrisse o jogo, conta tudo aquilo que o motivo da viagem até dele até aquela cidade. E eles vão até a casa daquela mulher, daquela jovem, e ali conseguem autorização e ela aceita ir até a casa do senhor dele. E eles retornando, fala a palavra que quando ela chega ela encontra o filho do senhor daquele servo, que seria o seu esposo. E ali acontece aquele encontro. Parece uma história de amor, não é? E essa história está na Bíblia, né? Essa história ela está lá em Gênesis capítulo 24, que fala da história de Abraão, pai da fé, que devido a uma idade já avançada, 140 anos, preocupado com seu filho, Isaac, ele manda seu servo até essa cidade e lá encontra Rebeca. E Rebeca vem e lá há então um encontro entre Isaac e Rebeca, e ali eles se casam, né? O que tem a ver isso com oração? Eu quero dizer para você 3 pontos importantes desses 3 personagens. Abraão, lógico, pai da fé, teve tantas experiências tremendas com Deus em relação à fé. Lembra da história que foi mandado sacrificar o seu filho e ele estava obedecendo. Mas ele tinha certeza de que Deus iria dar o livramento. Porque quando ele vai para subir no monte do sacrifício, lembra que ele levou os conservos com ele? Chega num ponto do caminho que ele chega e fala assim, ó, para os conservos, fiquem aqui, que eu e meu filho subiremos a adorar o Senhor.
e nós voltaremos. Ele tinha convicção, tinha fé de que Deus iria livrar, mas ele estava disposto, sim, pelo Senhor, a obedecer, né? Mas enfim, então esse ato parece um ato tão pequeno em relação a tudo aquilo que ele já viveu, hein? Falando de fé e falando de oração, né? Mas quando ele, olha só a convicção que ele tinha. Quando ele chega no servo e comenta que ele quer que o servo vá até a terra natal e de lá traga uma esposa, o servo coloca interrogações. A primeira, e se eu não encontrar? E se eu encontrar, ela não quiser vir? Eu posso levar o seu filho, Isaac? Ele já fala não. Deus irá entregar nas suas mãos a mulher, que é para ele, e ela vai aceitar vir para até a nossa terra para estar com meu filho. Ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza em Deus. O mais bonito é que quando esse servo ele sela esse acordo, ele vai, quando ele chega ele faz uma oração tremenda. E eu vou ler essa oração para você, está em Gênesis capítulo 24. Versículo 10. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor. E partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar essa água. E disse, e orou, e olha como ele orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Olha que lindo. Não foi nem, e não requereu nem por ele, ele requereu por Abraão. Olha, Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Ele ora e ele intercede por Abraão. E o mais interessante, se você for ver, Abraão está orando a Deus, intercedendo por quem? Por Isaac. Existe uma conformidade, as coisas vão se encaixando, né? Abraão ora por Isaac e também ora pelo servo para que seja bem sucedido. O servo ora a Deus por Abraão, para que seja feita olha aqui, fala beneficência a Abraão. Mas também, de certa maneira, ele está orando por Isaac, porque sabe que a promessa é para Isaac. E fala assim que ele coloca, esse servo na oração, ele coloca a Deus do jeito que ele quer que aconteça. No versículo 13 fala assim, eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber, não só a você, mas aos teus camelos, que essa seja quem designaste ao teu servo Isaque. Aí já está orando por Isaque. Já está intercedendo por Isaque. E que eu conheça nisso que fizestes beneficência a meu senhor Abraão. Perceberam que Abraão está orando por Isaque? Também pela ida do servo. O servo está orando a Deus por Abraão e também pela confirmação da promessa de Isaque. E quando tudo acontece, essa donzela aceita, Rebeca aceita e vem para a terra de Abraão e de Isaque. Olha que tremendo, o capítulo 24 ainda. Versículo 62. Ora, Isaque vinha do campo, do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque e lançou-se do camelo e disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o seu servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe.
Perceberam que Isaac estava à tarde no campo, fazendo o quê? Orando. Algumas traduções falam que estava meditando. Abraão orava por Isaac e intercedia. E também intercedeu pelo servo que tivesse uma boa empreitada naquilo que ele ia fazer naquela missão. O servo intercedeu a Deus por Abraão, mas também intercedeu a Deus por Isaac. E nós vemos Isaac num campo, à tarde, orando. No momento que chega Rebeca com o servo. E ele fala que tomou-a como mulher, né, como esposa, e ele foi consolado, porque ele vinha de uma grande aflição, desde que a mãe dele havia morrido. Fazia 3 anos que a mãe dele havia falecido. E dentro dele estava assim um desassossego. Ele foi consolado. E aquela mulher trouxe para ele um renovo de Deus. Porque foi de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso a nível de oração? De uma maneira muito simples. Eu vejo, e já experimentei também, muitas famílias que oram. Mas é aquela coisa assim. A mãe orando por uma coisa. De repente o pai é um alcoólatra, um exemplo. A mãe orando a vida inteira pelo pai. E a gente nunca vê um filho parando para ajudar a mãe em oração. Os filhos, com as suas vidas, não estão nem aí, nem preocupados. A mãe ali se matando de orar. Nós temos casos, de repente, outros casos de pais que precisam de uma vitória no seu trabalho e ele está orando, mas de repente a esposa está orando por outras coisas, de repente os filhos não estão nem orando, ou se ora por outras coisas só pessoais. E a palavra de Deus é muito clara, ela fala assim, aonde 2 ou 3 concordarem em alguma coisa, e que seja do reino, eu com certeza farei. Eu com certeza farei. Meus queridos, olha só, eu finalizo dizendo o seguinte. Houve uma concordância entre a oração de Abraão, a oração do servo e a oração de Isaac. Os 3 estavam orando. Eu quero convidar você em família ou como família. Quando vocês forem orar e filhos, tentam mais participar com seus pais em relação à oração que eles estão tendo. Procurem saber, olha, mãe, pai, quais são as orações que vocês têm feito nessa semana para que eu possa entrar junto em concordância. Para que aconteça, a mãe de repente chegar para o filho, olha filho, quais são as suas aflições, quais são as suas orações, para que eu possa também entrar e a gente possa orar junto e que Deus possa ir dando direcionamento na oração, porque muitos oram de uma maneira errada e pedem errado e de repente com mais pessoas unidas, Deus vai dar um entendimento do que se deve ser orado ou o que se deve ser orado. Eu peço que vocês como família se unam mais, que vocês possam pelo menos uma vez por semana se reunirem e colocarem objetivos de oração para aquela semana. Já pensou que lindo o pai e a mãe chamando seus filhos? Olha, meus queridos filhos, minha esposa querida, olha, essa semana nós temos tais propósitos. O pai precisa de uma vitória nisso. A mãe precisa disso. Os filhos precisam agora ser gratos porque aconteceu isso. Então a nossa oração será nesse sentido. Em algumas petições, em alguns agradecimentos também. E nós iremos trabalhar essa semana juntos em oração. Eu espero que essa palavra traga algum renovo para você e um direcionamento, um entendimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, sobre ti e a tua casa. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Amém.